Vamos dar início à nossa última aula do nosso curso, sobre a devoção à Virgem Maria e sobre os tópicos de Mariologia. Vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje dar continuidade à reflexão sobre os dogmas marianos. Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, da Imaculada Conceição. Então, um dogma que foi declarado aí em 1854, aí pelo Papa Pio IX, pelo Papa Pio IX. Então, nós vemos aí esse dogma da Imaculada Conceição. Se nós olharmos em alguns textos da escolástica, alguns textos da era medieval, nós vamos encontrar vários santos, vários teólogos chamando Maria de Imaculada, Então, chamando Maria Imaculada, mas não tocando nesse termo aqui, Imaculada Conceição. Isso por quê? Porque existia uma grande dificuldade de entender essa Imaculada Conceição. Por quê? Porque ali se concebia a transmissão do pecado ali através das gerações. E naturalmente Maria, que nasceu de um parto normal, lá de Santana, São Joaquim, ela teria aí como que herdado esse pecado original, essa desordem original dos seus pais. E também conceber Maria como concebida sem pecado era uma dificuldade. Por quê? Porque se Cristo veio a essa terra para realizar a redenção da humanidade, então se Cristo veio realizar essa obra de redenção, de libertação do pecado, entenderia-se que Jesus Cristo veio salvar a humanidade, mas faltou participar desse grande mistério da redenção de Cristo, que seria a Virgem Maria. Por isso que existia uma grande dificuldade de dizer que Maria foi concebida sem pecado original. Por quê? Porque não se concebia alguém que não tivesse participado da obra redentora de Cristo. E é claro, isso é um raciocínio extremamente coerente da antiguidade, e por isso que eles tinham um grande cuidado em falar que Maria era concebida sem pecado original, declarar a Imaculada Conceição. E nós vamos ver no decorrer do tempo, ali por várias tradições e várias espiritualidades também, como que ali vai surgir o ofício da Imaculada, aquele ofício onde traz ali vários símbolos, vários elementos da Mariologia, da antiguidade, da Mariologia bíblica, onde ali vai como que relatando alguns sinais, é claro, alguns sinais devocionais daquilo que é a própria condição de perfeição da Virgem Maria. Por isso que na antiguidade, alguns santos até diziam que Maria, ela teria, eles chamavam Maria Imaculada, não falava concebida sem pecado original, mas eles diziam isso para quê? Para conservar esse dogma cristológico da redenção, da soteriologia. E, é claro, eles tinham esse grande cuidado, dizendo, às vezes, que Maria teria sido como que purificada num primeiro instante da sua concepção. Então, quer dizer o quê? Que houve, sim, essa transmissão do pecado, mas, pela graça divina, Maria teria sido purificada. É claro que isso era só alguns pensamentos daquilo que era o próprio desenvolvimento teológico da época, claro, bem ainda limitado em algumas circunstâncias,
mas assim no decorrer do tempo isso vai sendo desenvolvido, no decorrer do tempo isso vai sendo, né, pensado cada vez mais, né? E aí nós vamos vendo, né, como que aí nós vamos até na cultura oriental, né, eles tinham um termo, né, que eles chamavam, né, que é um termo que é grego, né, que eles chamavam de aqui tem panhagia. Hagia, o que quer dizer isso, né? Pan, toda, ou todo, né? Hagia quer dizer santo ou santa, né? Então, na cultura oriental, né, eles chamavam Maria assim, de toda santa, né? Isso quer dizer o quê, né? Toda santa de corpo e de alma, né? Então, isso já se remete àquilo que é o mistério, né, da Imaculada Conceição, não daquilo, né, que seria, né, uma criatura que não participou daquilo que é o mistério salvífico de redenção de Cristo, mas uma criatura, né, que ali, né, recebeu, né, um privilégio singular do próprio Deus para que pudesse sim, né, realizar a sua grande obra. Por isso que nós vemos, né, na cultura oriental esse termo, né, eles reconheciam, né, chamavam Maria de a toda santa, né? E é claro que, né, tem uma menção também aquilo que o anjo vai dizer, né, sobre ela: alegra-te, cheia de graça, né? Isso quer dizer o quê? Que Maria estava cheia de graça, não haveria espaço para pecado algum dentro dela. Então, aí nós temos também algo muito importante, interessante para a nossa reflexão, né? E aí nós vemos, né, como que essa ideia, né, da panhagia, né, que é assim, né, Maria, que é pura, né, toda santa de corpo e alma, né? Corpo no sentido, né, da perfeição, né, as paixões, aquilo que são as pulsões totalmente equilibradas, né? E aqui, né, aquilo que seria a alma, né, aquilo que as faculdades da alma, né, a razão, memória e vontade. Nós vemos isso, né, como que isso aqui, né, realmente é extremamente ordenado em Maria, né? A razão, né? É claro, Maria não tinha uma ciência infusa, ela não tinha uma ciência infusa, mas a sua alma, né, era tão dócil a Deus que ali, né, os dons do Espírito Santo influíam, né, na razão de Maria, né, fazendo com que ela, né, ali, né, igual essa ideia, né, da razão, né, que ali está sempre unida, né, à fé, né, porque a razão que concebe razoável o dom, né, ou aquilo que seria, né, o anúncio ou a revelação, né, do dado, né, divino, né, que é a fé, né. Por isso que a razão de Maria estava totalmente, né, ordenada, né, à fé, né. A memória, né, memória é esse lugar, né, onde aí, né, os antigos, né, concebiam, né, como a sede, né, daquilo que são os anseios, né, porque na memória fica, né, gravado tudo aquilo que nós experienciamos e naturalmente, né, se nós saímos de Deus, naturalmente Deus, né, imprimiu algo, né, dessa primeira experiência que nós não lembramos, mas que nós ansiamos, né, e do mais profundo da nossa memória. Por isso que esse termo memória não necessariamente se remete àquilo que é, né, o cérebro, né, a capacidade racional, né? Por isso que na antiguidade, né, eles faziam uma diferenciação, né, dessas faculdades, né, da alma, né, mostrando onde elas exerciam, né, a sua influência nas áreas da vida humana, né? Então eles falavam, né, que a razão, né, está na cabeça, né, que, né, a memória, né, no coração e a vontade estão
nos membros, né? Isso para dizer o quê, né? Que a razão, ela, né, segundo aquilo que ela discerne, né, como justo, né, daquilo que ela sente dos anseios, mas daquilo que são os valores que foram, né, gravados, né, na memória também, a partir da experiência, ela concebe o quê, né? Ela concebe uma atitude, como que motivando a vontade para exercer aquilo que a razão ela concebe como o bem supremo, né? Por isso que nós vemos, né, essas faculdades, né, da alma vinculadas e relacionadas às virtudes teologais, né? Aqui nós temos a esperança e aqui a caridade. Por quê, né? A fé, ela está unida à razão porque ajuda a discernir. A memória, a esperança influi na memória, né? Por quê, né? Porque da memória, né, onde estão os anseios do ser humano, os anseios de felicidade, os anseios mais plenos e supremos, né? Ali, né, o que é a esperança, ela motiva esses anseios, né? Que é o anseio do eterno, né? A esperança da vida eterna. E, é claro, na vontade, a caridade, né? Onde tudo aquilo que nós concebemos como justo e bom, nós transformamos isso em ação, onde naturalmente, todas essas ações elas estão ordenadas ao bem e, naturalmente, ordenadas ao bem, elas se tornam uma obra de caridade. Por isso nós vemos, né, que as atitudes de Maria na Sagrada Escritura, né, as poucas atitudes que nós temos, são todas elas ordenadas, né? Todas elas realmente estão sempre muito, né, ali, né, como que conciliadas, né, com aquilo que é, sim, né, a vontade de Deus. E essa é a grande consagração que ela faz, né? Eis a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E nós vemos como que assim, né, a própria teologia, a devoção vai, né, concebendo essa realidade, né, que Maria é toda santa, né? E é claro, né, essa ideia, né, da Imaculada Conceição, né, isso vai perpassar alguns tempos, né, porque vai como que sendo aí, podemos dizer, maturada, né? Podemos dizer assim, né? Vai sendo desenvolvida, vai sendo refletida, né, sobre isso, né? Principalmente, né, sobre a questão, né, dos méritos de redenção de Cristo, né? Então, isso aqui é importante, né? Então, o grande questionamento da antiguidade vai ser esse, né? Maria, se ela não tem pecado nenhum, então ela não participou dos méritos de Cristo. Então, a obra de Cristo não foi plena, porque faltou pelo menos uma a participar dessa grande obra de Cristo, essa grande obra de salvação, né? Então, nós vemos isso aí, né, como que um grande empecilho para se entender a Imaculada Conceição. Até que, né, nós vemos lá, né, no século 13 e 14, né, tem um que se tornou, né, foi canonizado, né, santo da Igreja, né, São João Duns Escoto. Era um frade franciscano, né, que aí, né, vai se debruçar, né, sobre esse grande mistério, né, da antiguidade, né. Isso, veja que aqui nós estamos, né, Duns Escoto do ano 1265 e faleceu em 1308. Temos aí, né, século 13 e 14, né, e o dogma ele foi proclamado só lá no século 19, né? Então nós vemos aí o quanto tempo, né, depois que esse grande santo da Igreja ele vai dar, né, uma explicação, né, sobre essa ideia da Imaculada Conceição, né? O que ele vai dizer, né? Ele vai dizer, né, que assim como lá, né, o dogma da maternidade divina e o dogma da virgindade perpétua, né, esses dogmas eles são, né, esses mistérios na vida da Virgem Maria são como que mistérios ou privilégios singulares que só ela, né, participou, né, por conta daquilo que ela é, né, que é mãe do Filho de Deus, né, mãe de Jesus Cristo. Então ele vai, né, aí, né, nos dando a entender um outro privilégio. O que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que toda a humanidade
assim, né, menos a Virgem Maria, né, participou de uma redenção, né, do mistério de redenção, de forma liberativa. Liberativa. Isso quer dizer o quê, né? Nós fomos concebidos em pecado e participamos dessa obra de redenção de Cristo, né? De uma forma que essa obra de redenção nos libertou do pecado, né? Nos libertou da morte. E aí nós vamos vendo, né, como que Duns Scotus ele vai, né, aí, né, refletindo sobre essa realidade. E ele vai dizer que Maria teve um privilégio, né, singular, né, porque ela participou dessa obra dos méritos de redenção, dessa obra de salvação de Cristo, de forma preservativa. Isso quer dizer o quê, né? Maria, ela não foi liberta do pecado. Maria foi preservada do pecado. Então, Duns Scotus ele vai dar essa explicação aqui. E é claro, essa explicação ela vai, né, perpassando os tempos e, naturalmente, né, a teologia vai sendo desenvolvida e aí, né, cada vez mais, né, vai se entendendo melhor, né, esse grande mistério da Imaculada Conceição. Nós vamos ver também, né, tem uma aparição também, se não me engano, aparição de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, ela diz, né, a vidente, né, que ela é a Imaculada Conceição, né? Então nós vemos aí como que também, né, Maria, ela confirma, né, aí podemos dizer, ela confirma o dogma declarado também, né? Então isso é bem interessante. Umas passagens, né, da Sagrada Escritura nos dão, né, aí como que um entendimento, algumas passagens tanto do Novo Testamento quanto algumas passagens do Antigo Testamento também, né, vão aí nos vão elucidando algumas realidades muito importantes. Nós temos aí primeiro, né, na passagem de Lucas, capítulo 1, versículo 28, que vai dizer assim, né, o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí nós vemos, né, como, né, Lucas 1, 28, né? Aí o anjo que vai dizer, né, alegra-te, cheia de graça. Então essa ideia de cheia de graça significa o quê, né? Essa ideia onde Maria está plena. É como, né, um exemplozinho interessante, né? É como um copo, né? Se a gente tem um copo de água, né? A gente vai enchendo de água, enchendo de água, até que ele fique ali, ele não está transbordando, mas ele está cheio, pleno. Ele está até a boca, né, de água ali, né? Então, isso quer dizer cheio, né? Cheio que, né, que não tem espaço mais para nada dentro dele, né? E, naturalmente, né, a obra da encarnação é o quê, né? Por isso que lá, né, o Espírito Santo viria, né, como a sombra do Altíssimo, né, e a conceberia, né? Como se descesse nesse copo de água, né, mais uma gota da graça, né? Podemos dizer assim, né? É claro, isso aqui é só uma imagem, né? Uma imagem daquilo que é uma imagem para elucidar, né? Para que a gente possa entender, né? É como se essa gota caísse nesse copo que está quase transbordando, está pleno, né? Então essa gota, né, de água, ela cai nesse copo. O que vai acontecer, né? Essa gota caindo vai transbordar e tudo que está em volta vai ser também molhado, né? A encarnação do Verbo é como se fosse, usando essa imagem, né, aí, né, onde Maria, que estava cheia de Deus, e esse transbordamento da graça divina, esse transbordamento de Deus na vida de Maria, nada mais é do que a vinda do Filho de Deus a essa terra. E nós vamos vendo, né, como que aí, né, essas imagens vão nos ajudando, né, a refletir sobre os mistérios de Deus, né? Aí, né, nesse alegra-te, cheia de graça, né, uma palavrinha que se diz, né, que tem essa palavrinha, né, kekaritomene, uma palavrinha grega, ela remete justamente a isso, né, cheia de graça, cheia de graça.
Essa palavrinha ela não aparece em nenhum outro lugar na Sagrada Escritura, não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Né? Parece que é como se fosse uma palavra escolhida, até os teólogos vão dizer isso, né? É como se esse termo aqui ele fosse o que, né? Como se fosse um segundo nome para Maria, né? Assim, né? Aquela que é a cheia de graça, né? Não se usa esse termo aqui em outro lugar porque é um termo que se remete somente a Maria, né? Tem um texto de São Paulo, agora me fugiu, né? O texto que ele existe um termo de ramificação, que tem essa ramificação, mas não como esse termo aqui que está no Evangelho de São Lucas, né? Aqui nós vemos, né, como que esse termo remetendo-se a Maria como se fosse um segundo nome dela, né? Maria ela é a cheia de graça. E aí nós vamos percebendo, né, como que essa que está cheia de graça é sinal de que ela não tem pecado algum. Depois, né, outra passagem também, muito importante, né, que nós vemos no Sagrado Evangelho, é no Lucas, capítulo 1 ainda, versículo 42. Versículo 42. Diz assim, né, a passagem de Santa Isabel: com voz forte ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, olha só, Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, chama Maria de bendita. Bendita quer dizer o quê, né? Abençoada, né? Aí nós vemos também aí como que essa plenitude de graça, né, que estava em Maria, né? E é claro, nós vemos aí também, né, um transbordamento aí dessa graça que estava em Maria, né? Porque com a saudação de Maria, Isabel, né, ficou cheia do Espírito Santo, né? Como que essa transmissão da graça, a transmissão do Espírito, né, para Santa Isabel, né? E nós vamos percebendo também essas realidades também bem interessantes. Outra passagem também, né, que nos chama muito a atenção, né, é a passagem do livro do Apocalipse, né? Apocalipse 12, versículo 1, né, que diz, né, lá, Apocalipse 12, né? Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, né? Essa mulher vestida de sol. Aqui, né, nós sabemos, né, muito bem, né, São João ele traz várias imagens naquilo que são os seus textos, né, principalmente no livro do Apocalipse, mas também a gente vê, né, que tanto no Sagrado Evangelho, quanto nas suas cartas, quanto também, né, as cartas é um pouco mais difícil ali de perceber, né, a não ser nenhuma das cartas onde ele vai fazer ele vai remeter-se à igreja, né? Mas a gente vê que sempre quando São João ele se remete à igreja e a Maria, né, essas imagens elas se confundem muito no texto sagrado joanino, né? E aqui nós vemos, né, como que aqui também, né, essa mulher vestida de sol, né, até a gente usa esse texto lá na celebração da Assunção da Virgem Maria, né? Então essa mulher vestida de sol, né, quer dizer o quê, né? Estar vestido de sol é vestido da graça divina, né? Revestido de sol, né? Então, e naturalmente, né, esse revestimento ele vem de onde, né? Ele vem do transbordar, né, dessa graça, como nós vimos lá no Evangelho de São Lucas, desse transbordar da graça que havia em Maria, ela que é a cheia de graça, né? Nós temos aí essa passagem também que é muito interessante. Nós temos também, né, uma prefiguração, né, e é claro, né, naquelas formas de interpretação que a gente refletiu, né, em algumas aulas atrás, né, naquela forma acomodativa, né, nós temos uma figura, né, a gente até comentava na nossa aula, né, que falávamos sobre isso, que é a Arca da Aliança.
a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Né? A Arca da Aliança era aquele objeto que o próprio Deus deu, né, as medidas, tudo como ela deveria ser construída para que ela fosse depositária das tábuas da lei. Né? Mas só que não só foi colocado nas tábuas, só as tábuas da lei, as duas tábuas da lei ali dentro da Arca da Aliança, mas também foi colocado né, o cajado de Moisés, né, que foi dado a Arão, e também, né, um pouco do maná, né, que aquele povo comia, né, lá no deserto. Então foi colocado essas três coisas aí que são imagens cristológicas também, né? O cajado, né, a autoridade, o munus aí régio, né, aliás, o munus régio, as tábuas da lei, né, que remete-se ao munus profético, e o maná, né, que remete-se ao munus sacerdotal, né, a plenitude desses munus. Então a Arca da Aliança é essa que era o que, né, a habitação de Deus, né? Então assim, é como se fosse o paraíso terrestre, né? E naturalmente, né, Deus, né, quando vai, né, ali, né, falar, né, sobre a construção dessa arca lá em Êxodo, pois vale a pena a gente ir lá, né, pegar na nossa Bíblia lá, né, Êxodo 25, versículo 10 a 16. Lá nós vamos ver, né, que Deus ele vai dando todas as medidas de que material a arca deveria ser construída, mas Deus também diz, né, que ela deveria ser revestida de ouro por dentro e por fora, né? Então essa imagem é muito importante, né? Por quê, né? Porque o ouro ele remete o quê? Ele remete à realeza na antiguidade, ele remete também, né, tem um simbolismo da santidade, né, da pureza, tem todo esse simbolismo aí que remete-se à perfeição, santidade, né, pureza, remete-se à plenitude. Então aí, né, nós vemos, né, essa arca que o próprio Deus disse que teria que ser revestida de ouro por dentro e por fora, né? Então aí nós vemos, né, também, né, o que, né, aquilo que é uma imagem mariológica da Imaculada Conceição, né? Maria, que ela é pura por dentro, toda pura, toda santa por dentro e também por fora, né? Porque o externo, naturalmente, né, do ser humano é um reflexo daquilo que é, né, a sua condição interior também, né? Existem também algumas outras imagens mariológica, né? Por exemplo, o paraíso, né? O paraíso é uma imagem mariológica, né, da Imaculada Conceição, né? Porque no paraíso ali, né, habita Deus, né? E habitou também os seres humanos, né? Depois foram expulsos pelo seu pecado. Também a Arca de Noé, né? Porque a Arca de Noé é aquela que foi causa de salvação, né? Assim, foi aquela que não foi atingida, né, por aquilo que era a causa da morte, né, que era o dilúvio, né? Então a arca é essa que não foi, né, que foi preservada, né, que foi preservada e preservou também, né, aquela família, né, aqueles animais também, né, como diz lá o texto sagrado. Então nós vemos aí algumas imagens, né, que se remetem à Imaculada Conceição, muito interessantes, né, que vão nos chamando a atenção, né, justamente para isso, né? Aqueles que assim, né, vão, né, adentrando, né, no conhecimento. É claro que existem muitas outras explicações também, né, para com esse dogma, né, mas a gente ficaria aqui, né, muito tempo, né, para discernir, né, e também dialogar, né, sobre cada um deles, né. Mas isso aqui é o básico, né, para que a gente possa entender que esses dogmas eles têm um fundo bíblico, né, eles têm aí, né, como que uma realidade, né, prefigurada, né? E claro, né, todos eles manifestam totalmente aquilo que é o grande poder de Deus, né, de salvação para a salvação da humanidade, né, para que se realize a grande obra de redenção. Então nós vemos aí, né, Maria que foi preservada do pecado original, né? Então Maria preservada do pecado original e participante dos méritos eternos daquilo que é a obra salvífica de Cristo, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa ter isso bem gravado na nossa consciência, né? Depois, o próximo dogma, né, é a Assunção de Maria, né? Assunção de Maria.
Esse dogma, né, ele como assim, esse dogma ele já era crido, né, já desde muito tempo, desde a antiguidade, porque isso foi uma experiência dos apóstolos, né, naturalmente, né? E depois a gente vai contar uma pequena historinha, né, que fala, né, da tradição, né, cristã, né, que vai falar sobre essa assunção de Maria, mas isso já é, né, uma crença já desde a antiguidade, né? Então isso é muito importante. Por quê, né? Porque na antiguidade, é claro, né, ainda não se tinha cunhado talvez esse entendimento, né, da Assunção como, assim, né, como nós temos hoje, mas na antiguidade, principalmente no Oriente, se falava muito da dormição da Virgem Maria. Até hoje eles celebram essa festa da Assunção, mas com o nome de dormição, né? Então, até um termo grego que eles usam, né, que é koimeses. Koimeses do grego, ou dormitio do latim, né? Então, aí, né, o Oriente, né, usando os termos gregos, né, e o Ocidente, né, os termos latinos, né, para remeter-se justamente a essa ideia da Assunção, né? Então nós vemos aí, né, como que vai se entendendo, né, toda essa ideia aí da Assunção. Essa ideia da Assunção teve assim, né, assim, de falar, né, de dormição, né, existiam, né, vários questionamentos, várias posições teológicas, né, na verdade, né? Então assim, né, se dizia, né, que Maria, até algumas pinturas, né, que nós encontramos, né, quando fala da Assunção da Virgem Maria, nós vemos, né, uma Nossa Senhora, né, assim, viva e assim, né, sendo levada ao céu, né? A gente vê geralmente essas pinturas assim, né, remetendo-se ou assim sendo levada pelos anjos ao céu, né? Então é bem interessante essa ideia, né, que isso expressa naturalmente, né, aquilo que é uma consciência e também, né, uma devoção de um povo de uma época, né? E é claro que assim, né, tudo aquilo que é a devoção à teologia, eles eram expressos, né, através da arte também, né, que era uma forma de catequese também, né? Mas uma coisa, né, que era um grande questionamento que se tinha na antiguidade, né, tinha a ver com uma passagem de uma carta de São Paulo, se não me engano, a carta aos Romanos, que vai dizer assim, que o salário do pecado, né, a paga do pecado é a morte. E aí, refletindo, né, se Maria não tinha pecado, então ela não deveria morrer. Então, assim, existia, né, esse grande questionamento na antiguidade também, né? E por isso, né, foi se desenvolvendo todas essas circunstâncias naturalmente e foram declarar, né, esse dogma, né, olha só, é uma crença e uma celebração já desde a antiguidade, mas o dogma ele foi declarado somente em 1950, né? Esse dogma da Assunção da Virgem Maria, né? Então, só em 1950, pelo Papa Pio XII, que foi declarado, né? Então, nós vemos aí, né, quanto tempo, né, passou, né? Quanto tempo passou para se declarar esse dogma, mas já se concebia, né? Já se concebia essa realidade, né? Daquilo que é nossa própria devoção, né, da Assunção da Virgem Maria. Então, nós temos aí, né, essa dificuldade de perceber que Maria morreu e tem essa outra dificuldade aí, né, de perceber, né, Maria como não ter participado também da morte de Cristo, né? Podemos dizer assim, né? Essa vai ser as grandes querelas da antiguidade, né? E aí nós vamos percebendo também, né, como que o Oriente, né, ele que vai dizer, né, sobre a dormição da Virgem Maria, eles vão, né, chamar a atenção sobre uma coisa muito importante, né? Eles vão chamar a atenção sobre aquilo que é a realidade da morte temporal e da morte eterna. E aí, né, vai se entender, né, principalmente se nós olharmos nos textos de São Paulo, né, nós vamos ver ali que São Paulo, quando fala, né, dessa ideia, né, que é lá em Romanos,
lá em Romanos, vou botar aqui do lado aqui, né? Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando São Paulo fala lá, né, em Romanos, que o salário do pecado é a morte, ele não está falando de uma morte corporal, né? Porque, né, ele fala em vários momentos dessa passagem, né? E isso os orientais, eles entenderam bem, né? Por quê? Né? Porque essa morte que eles entendem seria a morte eterna. Então, a dormição seria o quê, né? Seria a morte corporal. A morte corporal. Que, é claro, eles vão evitar muito falar de morte. Por quê? Porque o termo morte é um termo que, é claro, né, diante de algumas passagens da Sagrada Escritura, ele se torna, ele tem um entendimento pejorativo, né, muitas vezes, né, mas eles vão, né, fazer o quê? Né? Eles vão, em vez de falar de morte corporal, eles vão falar de passagem. Passagem para eternidade. Nada mais é do que a morte corporal. Então eles vão falar isso. Por que eles vão usar esse termo passagem? Porque passagem, né, vem lá do termo Páscoa. O termo Páscoa, né, significa justamente isso, né, passagem, né? Então, isso aqui é bem interessante também, né? Então, quando se fala da dormição da Virgem Maria, seria o quê, né? Essa dormição para a Terra, né? Para o tempo, podemos dizer assim, o tempo, esse tempo nosso, né? Cronológico, para acordar na eternidade. Então nós vemos isso, né? Essa passagem, né? Essa passagem do tempo cronológico para a eternidade. Então, quando no Oriente, né, vai se falar de dormição, eles têm muito bem presente isso, né? Maria adormeceu, né? E é interessante que lá, desde a antiguidade, existia, né, uma história, né, dizendo que Maria, percebendo que já estava chegando o seu tempo, né, chegando aí o seu tempo de passar, né, para a eternidade, então o que vai acontecer, né? Ela vai chamar, né, os apóstolos, né, para estar com ela nesse momento, e ali, né, vai dizer a história, né, que os apóstolos vieram e faltou, né, ali, né, São Tomé, né? E aí, por São Tomé ter faltado, né, chegando, porque eles estavam evangelizando, então eles precisavam voltar, né? E São Tomé chegou um pouco atrasado, né? E vai dizer a história da tradição que São Tomé, né, chegando atrasado, pede, né, aos outros apóstolos para ver, né, por uma última vez o corpo da Virgem Maria, né, da Mãe do Senhor. E o que eles vão fazer? Né? Eles vão lá, né, abrir o túmulo, né, como fizeram com o corpo de Jesus, né, como que era o cuidado que se dava ao corpo, né, na antiguidade, né, com aqueles lençóis e tudo, né, e colocaram lá no túmulo. E vai dizer, né, que quando eles abrem o túmulo para São Tomé ver pela última vez o corpo da Virgem Maria, não encontram o corpo lá, né? Então aí eles vão, né, entender o quê, né? Que Maria, ela, né, foi levada, né, de corpo e alma para o céu, né? E é claro, né, a tradição, né, teológica vai, né, justamente se basear naquilo tanto que é o dado, né, da Escritura quanto o dado, né, aí da tradição, né, e vai, né, desenvolver, né, aquilo que é, né, a fé que já é crida, né, no senso comum dos fiéis, né? Então nós vamos vendo, né, como que essas realidades são muito importantes, né, aqui, né, para que a gente possa entender. E aí, no decorrer do tempo, né, nós vamos percebendo que os teólogos, eles vão entendendo o quê, né? Que Maria, ela fez a sua passagem, porque terminou, né, o seu tempo na Terra, né, ela fez
a sua passagem, adormeceu, né? Depois, né, o que aconteceu, né? Ela foi, assim, né, lá, né, segundo a tradição, né, como ela foi lá, né, foi sepultada, né, lá, tudo, né, como era costume da época, né, mas ali, né, naquele inteirinho, o que vai acontecer, né? Ela vai ressuscitar. E vai ser elevada de corpo e alma ao céu. Você lembra lá, né, que como falava da Imaculada Conceição, né, Maria que é panraguia, né, toda santa, né, santa de corpo e de alma, né? Então Maria, né, recebeu, né, o privilégio, né, singular da ressurreição antecipada, né? Por quê? Porque no céu, se nós cremos que Maria está no céu de corpo e alma, então o seu corpo já deveria ser, né, um corpo glorioso, né, para que ela pudesse, né, estar no céu, né? E, é claro, foi elevada, né, de corpo e alma. E o termo Assunção, ele remete justamente a isso, né? Por isso que nós vemos, né, essa comunhão de mistérios entre Maria e Jesus, né? A celebração que nós temos, nós celebramos a ascensão de Jesus, né? Essa ascensão, ela remete ao quê? Jesus, ele vai pelas suas próprias forças ao céu, porque ele é Deus, mas Maria, ela é assunta, ela é levada por alguém, né, por Deus, ao céu, né? E aí nós vemos, né, Maria é levada de corpo e alma ao céu, né? Então nós vemos isso, né? Maria faz a sua passagem, Maria, né, recebe ali, né, o privilégio singular da ressurreição antecipada do seu corpo, né? Recebe um corpo glorioso e é elevada à glória do céu, né? E no céu, né, está junto de Deus, né, unida a Deus de corpo e alma, né? Então é importante, né? Maria que experimenta esse amor divino de Deus, né, não só na sua alma, mas também no seu corpo. Então nós podemos dizer que no céu Maria, né, mais do que os anjos e os santos, é aquela que experimenta numa plenitude, num grau, né, muito supremo, aquilo que é, né, a experiência do amor de Deus, né? Então, é muito importante isso. E é claro, né, por essa ideia da ressurreição corporal já, né, do corpo glorioso, né, é claro que alguns teólogos, né, e alguns aí mariólogos vão entender, né, que é por isso, né, porque Maria já está com o corpo glorioso, assim como nós vemos lá, né, nas passagens, né, onde Jesus Cristo, quando aparece ressuscitado aos seus discípulos, né, eles não conseguem reconhecer a fisionomia de Jesus Cristo. Provavelmente, né, Jesus Cristo aparecia para eles, Jesus aparece algumas vezes para os seus discípulos, né, e eles sempre têm essa dúvida, né, porque provavelmente cada vez que Jesus Cristo aparecia para eles, a fisionomia não era a mesma, mas os sinais que ele realizava, tudo aquilo que ele fazia era sempre o mesmo, né? Então nós vemos aí, né, como que também esse mistério acontece na vida da Virgem Maria. Então, assim, né, aí os mariólogos vão, né, principalmente aqueles que se debruçam, né, sobre as aparições, sobre esse mistério, né, aí das aparições da Virgem Maria em vários lugares do mundo, né? E aí eles vão relatar, né, os relatos das aparições, né? Maria que geralmente aparece a um povo com as feições daquele povo, com as vestimentas daquele povo, em certas culturas, e assim vai, né, se manifestando, né, pela graça divina, né, para que ali, né, aquele povo pudesse, né, se reconhecer naquela mulher, né, na Virgem Maria, na Mãe de Deus, né? E aí nós vemos, né, como que também, né, isso aqui, né, tem um grande, né, podemos dizer assim, um grande fundamento, né, para que essas aparições de Maria, que aparecem em cada lugar de uma forma, com uma fisionomia diferente, justamente para isso, né, para que ela possa ainda realizar aquilo que é o grande mistério, né, daquela maternidade divina, né, maternidade do Filho de Deus,
mas também maternidade dos filhos de Deus, né? Assim é a nossa vida, né? E aí nós vamos percebendo, né, o quanto nós também, né, unidos à Virgem Maria, vamos participando desses mistérios, né? Assim, né, é como se fosse o mistério, né, da transfiguração, né, onde nós vamos nos transformando cada vez mais no Filho de Deus, né, em Jesus Cristo. E aí, naturalmente, a Virgem Maria ela vai nos auxiliando, né, através aí, né, desse grande auxílio que ela nos dá para o caminho. E aí sim, né, nós vamos entendendo a vida de Maria, vamos entendendo aquilo que são os grandes mistérios da vida de Maria e vamos tendo cada vez mais, né, força e cada vez mais confiança naquela, né, que deu seu sim para a salvação da humanidade, aquela que participou, né, de forma singular, né, daquilo que é o grande mistério da redenção de Cristo, né, aquela que realmente para nós, né, é como que o exemplo, né, a criatura perfeita que nos dá, né, aí, né, um grande sinal, né, ou vai iluminando o nosso caminho, de seguimento a Cristo, né, e nos ajudando a estar, né, cada vez mais, né, livres, né, do maligno e, é claro, né, cada vez mais, né, conservando em nós o estado de graça, né? Interessante, na concepção antiga, né, principalmente, né, daquilo que era o desenvolvimento da dormição da Virgem Maria, dessa passagem que Maria fez nessa terra, aí alguns, né, santos, né, vão refletir muito sobre isso e eles vão dizer, né, que o que para nós sobre a morte, né, o que para nós é dor, para Maria seria alegria. O que para nós é uma perda, para Maria seria o que? Um grande lucro, né? Como o próprio São Paulo fala, né? Para mim, viver é Cristo e morrer seria lucro, né? Lucro por quê? Porque encontraria a Deus. Para Maria também é assim, né? Assim, né? Para nós, morrer, assim, na concepção humana, seria uma perda, né? Um abreviar, né, a nossa vida nessa terra. Para Maria, né, é totalmente diferente, né? Seria uma possibilidade e uma certeza de encontrar, né, o seu filho novamente, né, seu grande objeto, o grande objeto do seu amor, né? Depois, o que para nós é indesejado, né? Ninguém quer morrer, né? Para Maria era algo desejado, porque Maria não entendia a morte como nós humanamente entendemos a morte, né? Como algo ruim, mas ela entendia como uma passagem para a eternidade, para uma vida muito mais plena, né? O que para nós é desespero, muitas vezes, né? Para Maria é sempre esperança. O que para nós parece o fim, para Maria é o começo. O que para nós é separação, para Maria é uma união mais plena. Então nós vemos aí, né, como que aquilo que é, né, a pureza, a santidade de Maria em corpo e alma, veja que a fé que influi na razão, né, vai dando convicção daquilo, né, que é sim a revelação de Deus para a nossa vida. E é claro, e Maria viveu, né, plenamente essa realidade na sua vida. E é claro, né, nos dá um grande e belo testemunho daquilo que nós precisamos aprender também viver nessa terra, né? Nós vimos, né, no mês passado, aqueles que não conseguiram, né, pegar, né, pode buscar, né, com a gente também aí, né, o nosso retiro, né, mensal, que falava sobre a Virgem Maria, né? Esse mês nós estamos, alguns já devem ter também, né? Nós estamos aí, né, fazendo, né, um retiro mensal que fala sobre a morte, né? Porque nós estamos vivendo aí, né, vivemos algumas semanas atrás, né, o dia de finados, a comunhão dos santos, né, o dia de todos os santos, que é um mês, né, que a gente pode refletir muito, né, nos novíssimos, né, na vida eterna, também na nossa caminhada, né, para a gente possa fazer uma reflexão, para que a gente possa participar, né, dessa dormição como Maria participou, né, para que assim a gente possa também ser, né, assuntos ao céu, né, ainda não de corpo, mas só de alma, né, mas no fim, né, dos tempos, né, no juízo final, aí sim, né, ser ressuscitados para estar, né, junto com Deus no céu, né, de corpo e alma, experimentando como Maria já experimenta, né, o grande amor de Deus na sua vida. Então, essa nossa aula, nosso curso, ele termina por aqui, né, onde nós refletimos aí por último
sobre os dogmas marianos, né? Lembrando, né, como disse, né, as propostas, né, de leitura, né, o Tratado da Verdadeira Devoção, né, muito importante a gente ler, né, para a gente crescer mais na devoção à Virgem Maria, né, o nosso livro, né, o Compêndio de Mariologia, né, que nós temos na Secretaria também Paroquial vendendo, né, então aqueles também que quiserem comprar pela internet, pela Cultor de Livros, pode comprar com eles lá, aqueles que editam esse livro, né, então e todas essas reflexões, né, sobre a Mariologia nós tiramos desse livro aqui e nós já temos também, né, vamos ter aí, né, estamos tendo o nosso livro, né, que fala, né, que aquelas primeiras aulas que nós passamos aqui, né, nós temos o livro que vai nos dar, né, as explicações, né, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, e nesse livro também ele tem ali, né, na última parte, ele tem os exercícios espirituais, né, para que a gente possa, os 33 dias, para que a gente possa, né, fazer os nossos exercícios espirituais para a gente fazer a consagração à Virgem Maria no método de São Luís Maria Grião de Montfort. Então, aqueles que desejarem, né, adquirir também o nosso livro, né, ele vai estar no valor de R$30, né, que será vendido, né, talvez vai ser vendido na nossa secretaria paroquial. Aqueles que quiserem também entrar em contato conosco, né, para adquirir esse livro, pode entrar em contato, nós podemos enviar também esse livro, e também, né, aqueles que desejarem, né, comprar conosco, né, só falar com a gente ou nas missas ou aonde nos encontrar, né, que a gente pode estar aí também, né, tendo esse material para que vocês possam, né, adquirir para cada vez mais crescer, né, no conhecimento da Virgem Maria. Então vamos fazer nossa oração, terminar esse nosso curso sobre a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.